Olá meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Magno. E você que já faz parte deste canal, muito obrigado. Você que me acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já vos peço que dê uma ajuda no canal, curtindo os meus vídeos, compartilhando-os, deixando seu comentário. E você vai aqui no sininho e ative as notificações em todas. E não se esqueça também, o mais importante, né? Se inscrever no canal. Ok? Conto com vocês, pois vamos para mais um tema deste vídeo. Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal. A correria tem sido ultimamente muito grande, né? Graças a Deus por isso, né? Trabalho, então foi por isso, tá pessoal? Tempo tá bem reduzido, mas graças a Deus estamos todos bem por aqui. E antes de adentrar no tema de hoje, este vídeo é um oferecimento do espetinho de ouro do meu amigo Jefinho, que fica bem ali no Engenho, ali na Avenida Abílio Monteiro, aqui em Pedreiras, bem ali no Engenho. Espetinho de ouro, espetinho com sabor que vale ouro. O sabor que vale ouro é o espetinho, realmente. Pessoal, vocês tem que provar para saber do que estou falando. Você precisa ir lá para realmente, o professor Magno tinha razão. Espetinho do Jefinho ali, espetinho de ouro, realmente é top, né? Bem temperado, bem assado. Então vá lá e saboreie, né? Confira o que eu estou anunciando para vocês. Saboreie realmente o espetinho do meu amigo Jefinho, tá? Fica bem ali no Engenho, ali na Avenida Abílio Monteiro, ok? Pois, sem mais enrolações, entre aspas, vamos para o tema de hoje, pessoal. O tema de hoje é uma abordagem que julgo bem profunda, porque, como diz Augusto Cury, o nosso sistema está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. E nós temos visto, e isso está às claras mesmo, que a nossa sociedade hoje, ela realmente, as pessoas estão realmente, parece que vivendo no automático. Pessoas que com frequência vivem ali, estão à beira da loucura. E na prática eu experiencio isso, porque como eu dou aula em uma instituição de ensino superior, e jovens que estão se graduando, muitos jovens ali estão à beira da loucura. É impressionante isso. Como é que nós que vivemos numa era tão avançada tecnologicamente, as pessoas se encontram nessa situação de morte. Muitos vivem numa situação de morte. Por que tem hoje tantos jovens têm tirado a própria vida? Por que isso tem acontecido? Bom, não vim trazer aqui os relatos do porquê de fato está acontecendo, nem exatamente as causas, mas há toda parece que há toda uma problemática assim, que envolve a sociedade, que dificulta aos jovens, principalmente, a estarem vivendo uma vida tranquila, uma vida, entre aspas, né, feliz. E assim, a gente observa que parece que realmente as pessoas estão adoecendo com mais frequência. A sociedade nunca teve tão depressiva, e o Brasil, recentemente, né, saiu uma pesquisa que o Brasil é um dos países com maior índice
de pessoas com depressão. Estresse ao extremo, que leva a doenças psíquicas. Repito, deixo um filme aqui para vocês estudarem, ou uma obra para vocês lerem, que é O Vendedor de Sonhos, uma obra do Augusto Cury. É impressionante que não só na obra vai relatar, mas é real. Profissionais da área da saúde mental precisando de ajuda. Olha o nível de insanidade no qual nós estamos vivendo ultimamente. E como disse, o tema é muito profundo, julgo muito profundo, porque é preciso, é necessário que nós entendamos como é que nós precisamos agir na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. Porque ou nós paramos um pouquinho para analisar, ou eu e você, também irá padecer desse mal aí, como diz Augusto Cury, esse mal do século que é a depressão. E graças a Deus, realmente graças ao meu bom Deus, ao nosso maravilhoso Deus, que eu adentrei nesse campo de estudos que tem me ajudado muito. Já passei por situações que eu não quis tirar minha vida, mas desejei que Deus me levasse. Obviamente naquela situação eu acho que não era Ele que ia me levar, pelo contrário, falo isso abertamente. Mas o que acontece é que se nós não soubermos como é que nós devemos agir no nosso dia a dia, nós estamos realmente ali caminhando para um abismo. Porque as dificuldades, elas vão aparecer. Faz parte da natureza humana o homem passar por dificuldade. E é bom que nós passemos por dificuldade, porque as dificuldades tendem a nos fazer crescer em vários aspectos, ou quiçá em todos os aspectos. As dificuldades devem nos ajudar a crescer. Agora também é preciso que nós entendamos, né, como que nós vamos tirar proveito dessas dificuldades. Nós precisamos também agir conforme a nossa razão, conforme a nossa inteligência, para que nós consigamos tirar proveito das nossas dificuldades. E eu trouxe um relato, pessoal, aqui, que está nesse livrinho aqui, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório, que é muito simplório, mas é muito profundo. Porque às vezes a gente não quer aceitar o sofrimento e a gente cai no murmúrio, cai na reclamação, muitas vezes cai na blasfêmia. Ah, porque se Deus é bom, se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Mas a pergunta não é esta. Nós precisamos entender, a pergunta não é esta. A questão é o seguinte: é o próprio ser humano que se desvirtua da vontade de Deus, que se desvirtua da graça de Deus, que esquece que há um Deus que é rico em misericórdia, que é superior às nossas dores e enfermidades. Nós esquecemos e nós vivemos esse período litúrgico aqui da nossa Igreja Católica, no qual Cristo passou 40 dias sem comer e sem beber, vivendo jejum e oração. E nesse período, Cristo foi tentado. Se não bastasse só isso,
Cristo foi entregue como um malfeitor às autoridades romanas, como um malfeitor. Veja, o que Cristo passou, todo esse sofrimento que Cristo passou, é para nos ensinar que nós, em alguma medida, vamos passar pelo sofrimento. Mas é para isso que nós entendamos que o sofrimento não é o fim. E antes que você fale, você que assiste meu vídeo, que não, porventura não é cristão, mas esse Cristo, isso é pregação da igreja, isso Cristo não existiu. Pelo contrário, Cristo foi real, viveu naquele tempo específico e é real. Ele viveu, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. E a ciência atesta isso. Você que gosta só da ciência empírica, que eu já te convido, se por acaso você não acredita, né, nas verdades de fé, nas verdades reveladas somente na verdade comprovada pela ciência, pois eu te convido a ler esse livro aqui. A Paixão de Cristo segundo um cirurgião, do Pierre Barbet. Inclusive, há poucos dias saiu um vídeo da Brasil Paralelo, falando justamente sobre o sofrimento de Cristo, baseado no que está aqui, nesta obra. E aqui é um cientista que, intrigado com as imagens que ele via do Cristo pregado na cruz, com esses relatos que ele ouvia falar, ele se intrigado, ele não conseguia entender isso. E ele foi estudar, um cientista extremamente renomado, estudou durante cerca de 20 anos só o sudário, aquele pano que revestiu Nosso Senhor, aquele pano inteiro no qual é relatado nas Escrituras. E ele estudou, ele viu, e ele sentiu que Cristo, todo esse percurso que Cristo passou, todas as dores que Cristo sofreu, a começar no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue. E a ciência atesta que é possível o ser humano suar sangue. Ali é uma angústia ao extremo. Chegou ao Cristo suar sangue. Então ele suou sangue, toda a sua pele, toda a sua parte física ficou extremamente exposta ao limite. A ponto de qualquer toque, de um simples toque em Nosso Senhor, ele sentiu dores terríveis. E se não bastasse toda essa dor, Cristo ainda foi flagelado, esbofeteado, coroado de espinhos. É uma das cenas que mais me toca. Não só o sofrimento, mas a coroação de espinhos. Porque as imagens que nós vemos, que a coroa de espinhos, ela só aqui assim, mas ela não era só assim. Não era só esse círculo, era uma espécie de capacete que, colocado aqui, foi encaixado a pauladas. Isso é impressionante porque é relatado nesse livro. A ciência relata tudo isso, atesta que isto foi real. Então, se Cristo padeceu por tudo isso, por cada um de nós, pelas nossas iniquidades, pelos nossos murmúrios, pelas nossas blasfêmias, as nossas más ações. Então, se Cristo sofreu tudo isso por nós, que era necessário para que a condição humana fosse redimida, é necessário que o próprio Deus, em uma forma humana, também padecesse. Isso é impressionante, isso é muito bonito. Então é preciso que nós entendamos que o sofrimento
ele faz parte da natureza humana e ele necessariamente, claro, se nós compreendermos o que é o sofrimento e nós tirarmos lições desses momentos de dor, naturalmente nós iremos crescer. Porque aquele que é santo, que era santo, que é santo, o próprio Deus sofreu por nós, e nós, com toda a nossa vaidade, não queremos sofrer. Por favor, nós precisamos saber que nós somos miseravelmente miseráveis se nós quisermos viver só pelas nossas ações, acharmos que só eu faço isso, eu faço aquilo, eu não dependo de ninguém. Que bobagem sua, que bobagem minha achar que isso é dessa forma. Se a gente achar que a gente não está errado. Pois bem, saindo desse relato, desse pequeno trecho aqui do que Nosso Senhor passou, do relato aqui do Pierre Barbier, do que a ciência relata, não só o Pierre Barbier, mas a ciência atesta isso. Eu trouxe esse livro aqui, e do capítulo 5 desse livro, aqui, tá, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, diz assim: aquele que está sempre em uniformidade com a vontade divina, ou seja, é necessário que nós entendamos que há uma vontade superior à nossa, que é a vontade de Deus. E na nossa alma, nós possuímos basicamente ali 3 faculdades da nossa alma. Segundo Aristóteles, a razão é a nossa inteligência, a nossa vontade e as nossas paixões. A nossa inteligência capta o bem, a verdade. A nossa vontade busca esse bem. E os nossos desejos, nossas paixões são aquilo que nos move ao alimento, ao sono, ao apetite sexual e por aí vai. Então é preciso que tudo esteja em ordem, tudo esteja um em conformidade com o outro. A nossa razão, as nossas faculdades, elas precisam estar todas unidas uma a outra. Quando isso não acontece, há justamente uma desordem que faz com que nós agimos de forma errada, façamos coisas erradas e por aí vai. Então é preciso que nós estejamos em uniformidade com nossas faculdades superiores e principalmente que nós estejamos ligados à nossa vontade com a vontade divina. Pois bem, diz assim: aquele que está sempre em uniformidade com a divina vontade, goza de uma paz inteira e perpétua. Inteira, porque ele tem tudo quanto deseja, como acima dissemos. Perpétua, porque ninguém pode privar de tanto prazer, assim como ninguém pode obstar ao que Deus quer. O padre Taulero, e esse padre, ele queria saber como que ele poderia viver uma vida feliz, como que ele poderia seguir um caminho de uma vida espiritual. E diz assim: o padre Taulero, segundo o padre Sangiori e o padre Nierenberg, conta de si mesmo que, tendo por muitas vezes pedido a Deus que lhe ensinasse o caminho da vida espiritual, ouviu um dia uma voz que lhe dizia que fosse a certa igreja, e ali acharia a pessoa que procurava. Ele se dirigiu à dita igreja, e à porta da mesma encontrou um miserável mendigo, descalço e roto, a quem saudou dizendo: bom dia, irmão. O pobre lhe respondeu: não me lembro de ter passado um dia só mal, Senhor. O padre replicou: entendeu? Não entendeu nada. Deus vos deu uma vida feliz. O padre lhe retornou:
E respondendo, o pobre diz: eu nunca fui infeliz, padre. Não foi o acaso que me fez vos responder que nunca tive um dia mau. Porque se tenho fome, louvo a Deus. Quando cai neve ou chove, eu o bendigo. Se alguém me despreza, me despede ou me aflige, ou se encontro outra qualquer tribulação, dou sempre graças a Deus. Disse-vos que nunca fui infeliz, e falei a verdade, pois que me tenho acostumado a conformar-me com a vontade de Deus, sem reserva. Assim, tanto quanto me acontece de bem ou de mal, eu o recebo de suas mãos com alegria, como se fosse minha melhor sorte, e isto me torna feliz. A conformidade, a conformidade desse pobre miserável, que estava tão intimamente ligado à vontade de Deus, que ele assim respondeu ao padre, que não se lembra de ter tido um dia mau. Porque se chove, se ele passa fome, se alguém o critica, se alguém o faz mal, ele louva a Deus. E diz Padre Taulero: se Deus quisesse a vossa condenação, que havia de dizer? Olha o que o padre ainda vai falar. Se Deus quisesse a condenação, né, dele, do pobre miserável, o que ele ia dizer? E ele responde assim: se tal fosse a vontade de Deus, eu, com humildade e amor, me abraçaria com nosso Senhor e me lançaria de tal modo com ele, que quando me quisesse precipitar no inferno, o obrigaria a ir ali comigo, e me acharia tão mais feliz com ele no abismo do que gozando das delícias do céu sem ele. Ou seja, se Deus quisesse precipitar o mendigo no inferno, como ele está tão ligado à vontade divina, ele ia abraçar com nosso Senhor e obrigar Deus a precipitar no inferno tanto o pobre como o nosso Senhor. Porque é melhor estar no inferno com nosso Senhor do que estar gozando das delícias do céu sem Jesus. Veja o grau de profundidade de beleza que esse pobre mendigo, né, tem e falou. Claro, Deus não vai precipitar Cristo no inferno, obviamente, senão acho que você deu para entender essa questão. O fato é que ele está tão unido com o nosso Senhor que para onde Jesus Cristo for, ali estará o mendigo. Aí o padre vai perguntar: onde achartes a Deus? O pobre responde: achei-o onde deixei as criaturas. E o padre pergunta: quem sois vós? O pobre responde: eu sou um rei. E o padre pergunta: onde é vosso reino? O pobre responde: na minha alma, onde conservo a ordem. Uma alma ordenada é uma ordem onde Deus habita. As minhas paixões obedecem à razão, e a minha razão obedece a Deus. Por fim, Taulero lhe perguntou o que tinha feito para adiantar na perfeição. O pobre responde: guardei silêncio. Ser silencioso com os homens, em ordem a falar com Deus. E na união que tenho conservado com a vontade de meu Senhor, tenho achado e acho toda a minha paz. Tal era, em uma palavra, este pobre homem, pela sua uniformidade com a vontade divina. Ele, na sua pobreza, era seguramente mais rico do que todos os monarcas da terra, e mais feliz em seus padecimentos, repito, que todos os mundanos no gozo dos prazeres. Ou seja, ele era mais feliz quando padecia ou diante das dificuldades, porque estava ligado com a vontade divina, do que se ele gozasse dos prazeres. Porque, pessoal, muitas vezes a gente acha que porque a gente
faz o que quer, aquilo que gosta, a gente é feliz. Pelo contrário, muitas vezes nós estamos presos, aprisionados de tal forma que a gente busca mais dinheiro, a gente busca mais objetos, a gente busca mais coisas a fim de preencher um vazio, assim, a fim de encontrar essa felicidade, mas isso é impossível. Os nossos bens materiais, a nossa saúde física, a nossa beleza estética, não é a felicidade em si mesma. A felicidade em si mesma é outra coisa, é um estado. É um estado de alma. Ou melhor, é um estado de alma que está ali de frente com Deus. Esta é a verdadeira felicidade, aquilo que a igreja nos ensina como a beatitude. Por isso, quando a igreja declara um beato, aí sim, esta pessoa já está ali gozando da felicidade eterna, porque está de frente com Deus, frente a frente com aquele que é a felicidade, aquele que é a nossa razão pela qual nós devemos viver, é o nosso fim último. Então, meus caros, eu trouxe esse pequeno relato aqui, fiz toda aquela introdução e trouxe esse relato aqui para nós entendermos que na nossa vida, e o próprio Cristo falou, neste mundo havereis tribulações, mas ele também fala, vinde a mim, mas que está cansado pelo peso dos vossos fardos. Mas é preciso que nós sigamos, que nós estarmos ligados ao Cristo, porque seu jugo é suave e seu fardo é leve. É preciso que nós entendamos toda essa questão de sofrimento. Não nos desesperemos perante as dificuldades, mas que nós sejamos como esse pobre miserável. Ora, se chove, se tem fome, se alguém despreza, se alguém o aflige, ele dá graças a Deus, porque ele entende que Deus é superior a tudo e a todos. E é Deus quem julga, é Deus quem... Se Deus permite que algo aparentemente ruim aconteça conosco, porque Deus sabe ali que essa dificuldade no qual Ele permite nós passarmos deve nos elevar. Assim como São Paulo, em suas cartas, fala que ele tem ali como que um espinho lhe perfurando ali lhe perfurando, e ele pede para tirar esse espinho, mas Nosso Senhor diz que não vai tirar, porque senão ele pode cair em vaidade. Então, muitas vezes é melhor que nós aceitemos as certas dificuldades do que viver sem dificuldades aparentemente e esquecer que há um Deus que está à nossa espera. Então, muito obrigado a você que me acompanha. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas me parece que eu não ia conseguir fazer em menos tempo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou.